Semana passada, vocês estão lembrados? Nós começamos a estudar sobre a lei de Deus e hoje vamos dar sequência. Por que temos que estudar esses assuntos na Bíblia? Porque a Bíblia é o fundamento para todos nós. Jesus diz que qualquer pessoa que constrói uma casa sobre areia, essa casa não sobreviveria, essa casa logo cairia, ela seria destruída. Mas aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, esse não cairá. A casa permanecerá em pé. O que significa construir a casa sobre a areia ou sobre a rocha? Construir sobre a rocha é construir sobre o sólido fundamento da palavra de Deus. É construir sobre o próprio Jesus Cristo, sobre o que Ele ensinou. Construir a casa sobre a areia é você firmar a sua crença em cima do que alguém diz, em cima do achismo, em cima da tradição. Então, Cristo nos advertiu. E eu espero que nós hoje construamos nossa casa, a nossa fé, a nossa religião em cima da rocha que é Cristo e de Sua palavra. A lei de Deus aprendemos também na semana passada que vai ser a norma do juízo. Estão lembrados de Tiago 2,12? Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Nós seremos julgados pela lei da liberdade. E Tiago, lá no capítulo 2, no versículo 11, no verso anterior, ele cita 2 mandamentos do decálogo, para provar que a lei da liberdade é o próprio decálogo. Então, esta lei de Deus, ela vai ser a norma do juízo. Até o Igor, tinha mencionado a ilustração de que a lei de Deus é como uma corrente, e você, para quebrar uma corrente, não precisa partir 2 elos, apenas um elo é suficiente. E também vimos um texto de Tiago 2,10, onde Tiago diz que qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então vamos olhar para a lei de Deus hoje com um zoom em alguns dos mandamentos. Vamos olhar mais de perto esses mandamentos. E vamos começar com aquilo que Jesus ensinou e como Ele tratou a lei de Deus. Vamos para Mateus capítulo 5. Eu já disse para vocês que Mateus 5, 6 e 7, eles compõem o Sermão da Montanha. Foi um sermão feito por Cristo às margens do Mar da Galileia. E no capítulo 5, versos 21 e 22, e depois 27 e 28, nós temos uma lição importante sobre a maneira como Jesus se relacionou com a lei, como Ele tratou a lei. Mateus 5, 21 e 22 diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. O que Cristo fez com a lei aqui? Ele anulou a lei? Não. Ele engrandeceu a lei. Ele trouxe a lei para uma dimensão mais prática, para uma dimensão espiritual. A lei dizia assim, não matarás. Jesus foi além. Ele disse, não é só você matar. Se você odeia o seu irmão, você já pecou contra ele. Então Jesus não cancelou a lei, ele ampliou o significado dela. E olha agora nos próximos versos 27 e 28. Ouviste o que foi dito aos antigos, não a adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Eu pergunto, ele cancelou a lei ou ele ampliou o sentido dela? Ele ampliou. Ele mostrou que é muito maior do que o simples ato. Ele mostrou que a obediência à lei não está restrita a atos. E pode ser que uma pessoa nunca tenha tirado a vida de ninguém, mas a forma como ele se relaciona com o próximo mostra que ele é um homicida, porque odeia alguém. Se alguém odeia alguém, em termos, é um assassino. Então Jesus ele não está anulando a lei, ele está ampliando a lei. Ele está dizendo que essa lei ela é espiritual. Essa lei não está apenas baseada no comportamento, mas ela vai para uma dimensão também mental, do pensamento. Então foi assim que Jesus tratou com a lei, diferente do que alguns querem ensinar que ela foi abolida. Quantos são os mandamentos da lei? Todos sabem que são 10.
Mas eu gosto muito desse texto de Deuteronômio 4,13, porque ele é único na palavra de Deus. E ele diz assim, Moisés escreveu, né? Então vos anunciou ele a sua aliança que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Na realidade, a expressão os 10 mandamentos, na Bíblia, aparece aqui em Deuteronômio 4,13. Você vai ter os 10 mandamentos em Êxodo 20, em Deuteronômio 5, mas a expressão, os 10 mandamentos, é aqui que aparece, em Deuteronômio 4,13. E quando Deus entregou isso para Moisés, ele entregou os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Então todo mundo sabe, até uma criança, um juvenil, sabe que os mandamentos são 10. Agora nós vamos hoje entender o que aconteceria com esta lei. O que Jesus disse acerca do 4º mandamento da lei? Vamos focar no mandamento agora. Marcos 2, 27 e 28. Jesus acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Por que é que Jesus disse essas palavras? Porque em várias ocasiões ele foi contestado com relação ao sábado. E se você olhar com detalhes nos evangelhos, você vai perceber que em 9 ocasiões Jesus discutiu com os judeus a respeito do sábado. E por que houve tanta discussão? Porque Jesus era contra o sábado, como alguns querem ensinar? Não. Porque a visão judaica sobre o sábado estava errada e Jesus queria corrigir essa visão. Infelizmente, hoje, existem muitos líderes religiosos que tomam esse verso para ensinar que o sábado foi abolido. E hoje você vai entender que não é nada disso. As ocasiões que Jesus discute com o sábado no Novo Testamento, nos Evangelhos, claro, ele está tentando mostrar para os judeus qual é o verdadeiro sentido do sábado e não contrariando o mandamento que ele mesmo estabeleceu, até porque ele estabeleceu os mandamentos como eternos e não aboliu nenhum deles. Você vai entender isso hoje melhor. Gabriel? Em João, capítulo 3, a partir do versículo 31, fala do novo mandamento que Jesus deu. Aí ele disse, novo mandamento vos dou, no 34, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse mandamento de amar uns aos outros seria mais importante do que os outros, ou os outros seriam, como eu posso dizer, provenientes dele? Jesus foi confrontado com relação à lei e perguntaram para ele assim, mestre, qual dos 10 é o maior mandamento? Na realidade, os judeus tinham muitas perguntas que eram ciladas para Jesus. Eles queriam encontrar na fala de Cristo alguma coisa de ter com o que acusá-lo. Se Jesus dissesse que o maior era o primeiro, o terceiro, o quarto, o sétimo, qualquer um que ele dissesse, eles diriam assim, mas quem é o Senhor para dizer que esse é maior que aquele? Nem Moisés fez essa diferença. Como é que você está fazendo? Então Jesus respondeu eles com essas palavras. O maior mandamento é esse. Você ama a Deus de todo o teu coração. O segundo maior é semelhante a esse. Ama o próximo como a você mesmo. Então com isso Jesus enalteceu todos os 10 e não caiu na cilada deles. Então Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos. Por que ele resumiu? Você está lembrado que nós lemos aqui que os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra? Nós acreditamos de que na primeira pedra estavam os 4 primeiros mandamentos e na segunda pedra os outros 6. E por que eles estavam divididos dessa maneira? Porque o primeiro, o segundo, e o terceiro e o 4º mandamento nada tem a ver você com o próximo, é você com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, né? Não as adorarás, não tome o nome do seu teu Deus em vão e guarda o sábado. Isso é você e Deus. Agora, os outros 6 é você e o próximo. Honra teu pai e tua mãe, que são teus próximos. Você não mata, não adultera, não rouba, não cobiça. É você e o próximo. Então, ele resumiu os 4 primeiros em amor a Deus e os outros 6 em amor ao próximo. Vanessa? Pastor, e
Continuando nessa parte do sábado. Por exemplo, se eu vou ao culto pela manhã e na parte da tarde, algum familiar, né, eu sou casada, tenho 3 filhos. Algum familiar, por exemplo, tem um aniversário. É correto? Eu posso ir nesse aniversário ou por eu ter ido ao culto, pela manhã, eu tenho que guardar o restante do dia? Eu não consigo entender essa parte. Você consegue me explicar? Observar o sábado é ver o que está escrito na lei. Vamos ver o que está escrito no mandamento? Êxodo capítulo 20. Dê uma olhadinha aí em Êxodo capítulo 20, vamos ler dos versos 8 a 11. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. O que nos orienta o mandamento da lei de Deus? Aqui em Êxodo 20, você vai encontrar os 10 mandamentos. Esse é o tema do capítulo, certo? No verso 8, você tem o início do 4º mandamento, que diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Verso 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, o sábado é um dia de cessação de trabalho. Nenhuma obra fará, nem tu, nem teu filho, nem o teu animal. Então, pense principalmente numa sociedade agrícola, né? E pecuarista que era o povo de Israel. Nem os animais eram permitidos trabalharem no sábado. Todos paravam. Agora, o que acontece com o sábado? Vamos supor que eu sou um mecânico de oficina, ou eu sou um pintor de residências. Eu tenho 6 dias para trabalhar. No sábado, eu não vou trabalhar. Agora, esse dia em que eu não trabalho, ele deve ser dedicado a quê? A algumas coisas. Deus criou o sábado com um propósito. Primeiro, ele é um descanso. Ele é um descanso físico e um descanso espiritual. Então, eu me abstenho do trabalho para descansar fisicamente, mas também espiritualmente, porque são horas próprias para adorar a Deus. Então, eu tiro parte do sábado para estar na igreja. O sábado também foi criado pensando na família. Então, o sábado é um dia especial de se dar atenção à família. Porque, veja, tanto o sábado quanto a família são bênçãos dadas por Deus antes do pecado. E se você prestar atenção no que ensina o Gênesis, é isso que a gente aprende. Existem apenas 2 instituições nesse mundo que são anteriores ao pecado e permanecem até hoje. É a família e o sábado. Deus deu isso para o homem antes da origem do pecado. E eles permanecem até hoje. Então, sábado é dia de se estar em família. Agora, nós adventistas que respeitamos o sábado, evitamos casamento no sábado, evitamos aniversário no sábado. Mas, pastor, o casamento não é bíblico? Claro que é. Só que os preparativos para o casamento ou para um aniversário demandam muito trabalho, como compra de materiais, como arrumação de salão, preparação de alimentos, tudo que envolve é muito trabalhoso. Então, a gente se abstém de fazer isso no sábado ou mesmo no sábado à noite, porque tudo vai ter que ser feito no dia de sábado como preparo. Então, qualquer coisa que envolva trabalhos assim, a gente deve evitar, certo? Agora, existe um texto em Isaías, vamos lá, e eu respondendo ainda a sua pergunta, lá no finalzinho do profeta Isaías, capítulo 66, dê uma olhadinha, que ele vai trazer mais luz ainda sobre esse tema. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. O profeta Isaías está dizendo que quando o povo de Israel chegasse lá na nova terra, lá em Canaã, todo sábado eles iam adorar a Deus. Essa profecia tem uma aplicação dupla. Mesmo na eternidade, o sábado continuará a ser santificado. E nós continuaremos nesse dia reservando para adoração ao Senhor. Então, o sábado é um dia de você não pensar nos teus interesses, mas na tua família,
pensar em estar na igreja e abster-se do trabalho. Agora, existem algumas emergências que você não tem problema com isso. Por exemplo, você tem filhos, né? Eu sei que você tem 3 filhos. E então, num sábado, de repente, um deles começa a passar muito mal. E você tem a necessidade de comprar um medicamento orientado pelo médico. São horas do sábado. Não tem nenhum problema você ir lá e comprar. Por quê? Porque esse não é o seu hábito. Você está indo lá comprar porque surgiu uma emergência. Eu preciso ajudar meu filho. Isso é muito diferente de você ter 6 dias para comprar o seu arroz e o feijão e você não vai até a sexta-feira e no sábado você vai para o supermercado comprar o arroz e o feijão que você teve 6 dias para comprar. Aí já não é correto. É por isso que no sábado a gente se abstém de comércio, da compra e da venda. E isso está exemplificado na Bíblia. Lá no livro de Esdras, você vai perceber que eles fechavam as portas de Jerusalém quando o pôr do sol se aproximava, para que no sábado não houvesse comércio dentro da cidade. Ok? Igor? Pastor, como funciona o guardar o sábado para um médico, um policial, um bombeiro? Por exemplo, policial, bombeiro trabalha com escala. A escala dele cai no sábado. Ok. Como que ele procede? Ok. Boa pergunta do Igor. Nós vamos para o intervalo e assim que voltarmos vamos entender o que acontece com um médico, por exemplo, que também trabalha para salvar vidas e como é que ele faz no sábado. A gente volta daqui a pouquinho com esse mesmo tema. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o sábado, esse mandamento que tem sido menosprezado por muitas pessoas. E estamos descobrindo que esse é um mandamento bíblico e compete a todo ser humano respeitar esse mandamento. Terminamos o primeiro bloco com a pergunta do Igor a respeito de certas profissões. Ele mencionou, por exemplo, o caso de um médico. Como funciona isso na guarda do sábado? Bom, eu vou dar o exemplo para você, Igor, dos hospitais adventistas, por exemplo. A Igreja Adventista tem uma rede mundial de hospitais. O que acontece no sábado? Nós não fazemos nenhuma cirurgia eletiva. Se a pessoa pode ser operada em outro dia, ela não vai ser operada no sábado. Agora, há ali médicos de plantão para atender as emergências. Esses médicos de plantão trabalham por escala. Agora, qual a orientação que a igreja dá? Você só está aqui porque você está aqui para salvar vidas. Por isso o seu trabalho é justificado. Agora, você deve fazer esse trabalho no sábado de salvar vidas como um voluntário. Ou seja, o dinheiro que você receber por esse dia de trabalho, você deve revertê-lo para alguma obra social. Porque se você usar o dinheiro do sábado como um salário teu, você também está trabalhando. Você está ganhando para salvar as vidas. Então a gente orienta ele a fazer o trabalho, não deixar a pessoa morrer, mas não usar o dinheiro para ser assalariado nesse dia. Essa é a orientação. Maria Cida? Pastor, igual você comentou, né? No caso, eu não posso ir no comércio se eu tenho 6 dias para comprar o arroz, o feijão. Tá, entendi. Agora, no caso, a pessoa adventista foi à igreja, voltou para arrumar o almoço, acabou o gás. E aí? Eu fico sem almoço? Acho que você tem algumas alternativas, né? Isso já aconteceu comigo. E eu tenho ali um vizinho que é adventista, eu fui lá, escuta, você deixa eu terminar de preparar aqui, esquentar uma comida aqui, até porque os adventistas têm um hábito, a gente não cozinha no sábado, a gente prepara tudo na sexta-feira. Então, já estava tudo preparado, isso, mas eu ia aquecer. Exatamente, aí onde se busca o vizinho para nos ajudar. Então, há uma alternativa, eu não preciso ir comprar o gás para aquecer um alimento, eu posso pedir uma vizinha para usar o fogão dela por um instante. Mas e se você mora num local que você não tem amizade com o vizinho? Porque hoje em dia, a vida da gente é muito corrida, às vezes a gente não tem amizade com o vizinho. Isso pode acontecer. O correto não seria você comprar o gás para uma situação como essa. E eu não tenho nenhum problema em comer um dia uma comida fria sem aquecer. Bom, eu pelo menos não teria esse problema. Jaqueline? Pastor, o sábado também é um dia com a família, certo? Claro. Então, eu posso ir, por exemplo, no zoológico, passear com minha família, algo assim? Eu acho que é uma excelente atividade.
nós também deveríamos aproveitar o sábado para estar em meio à natureza, porque a natureza é um livro de Deus, ela ensina sobre Deus. Nós somos aconselhados a estar com a família e estarmos em meio à natureza. Então, você tem ambientes que são muito próprios para o dia de sábado. Igor, sim, desculpa. Mas, por exemplo, o zoológico paga a entrada. Poderia ser ou seria melhor ir num lugar Nem todos pagam. Que não paga? Existem vários zoológicos que não se cobra a entrada. Eu deveria optar por esses. Exatamente. Igor? Sim, pastor. Ouvi falar várias vezes de igrejas que dizem: quando Jesus morreu na cruz, ele aboliu o Antigo Testamento. Então o sábado estava no Antigo Testamento. E foi abolido junto. Uma coisa que eu aprendi nos estudos bíblicos que nós tivemos é que foi abolido o sábado, beleza, a igreja diz aboliu o sábado, aboliu as leis, mas por que eles cobram o dízimo, que continua no Antigo Testamento? Essa é uma boa pergunta, né? Muitas igrejas que ensinam que o Antigo Testamento não tem mais valor, correm para Malaquias para ensinar sobre o dízimo. Exato. Deveria liberar o dízimo também, né? Com certeza. Se foi abolido, não cobra dízimo também. Bom, nós vamos mostrar para vocês aqui de que você encontra os 10 mandamentos no Novo Testamento, inclusive o sábado. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Bibiana? Situações relacionadas à diversão, por exemplo, brincadeiras, jogos, esse tipo de coisa é ideal no sábado? Não é o ideal. A profecia nos orienta o seguinte: não cuide dos teus próprios interesses no meu santo dia, diz o Senhor. Essa é a orientação. Então, eu deveria reservar o sábado, como foi mencionado, para adoração a Deus, para estar em família, para estarmos na natureza e para benefício ao próximo. Ela falou no caso do zoológico. Mesmo a entrada sendo gratuita, tem pessoas trabalhando lá dentro para manter o zoológico aberto, né? Isso é verdade. Agora, se você não for lá, eles não vão trabalhar? Não, mas aí vai da consciência da gente, não? Aí que está. Então, são duas coisas diferentes. Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou para a igreja e eu vou para o ponto de ônibus, pegar um ônibus para ir para a igreja. Eu vou para a igreja. O ônibus passou, eu entrei, eu paguei minha passagem. Por que eu paguei? Porque eu estou indo para a igreja. Agora, se eu não for para o ponto, o ônibus vai deixar de passar? Não. Então, ele não está trabalhando por minha causa. Não é por minha causa. Ele está trabalhando. Mas o supermercado também não deixa de abrir, porque a gente não vai lá comprar. Sim, mas eu vou lá comprar por meu interesse, que eu poderia ter feito ao longo da semana. É diferente de você ir no supermercado fazer uma compra do que você estar pagando uma passagem para ir para a igreja adorar a Deus numa distância que você não poderia caminhar, ou talvez uma pessoa idosa. Eu vou dar um outro exemplo. Tem um taxista. Se eu não chamar o táxi, ele não vai vir até mim. Daí eu prefiro o ônibus. Por quê? Porque o taxista vai trabalhar para mim se eu chamar. Se eu não chamar, ele não vai trabalhar. Agora, o ônibus não. Ele vai passar de qualquer jeito. Então, ele não está ali por minha causa. Então, não sou eu que estou fazendo o motorista trabalhar ou o cobrador trabalhar. Eles trabalham independente se eu estar no ponto ou não. E eu só estou pagando porque eu estou indo para uma igreja louvar a Deus. Então, você percebe como que há uma espiritualidade na lei? Então, nisso eu não estou quebrando o sábado. Certo? Pastor, existem pessoas que guardam o sábado, mas não guardam da forma correta. Certo. E por causa de horários. Tem pessoas que, por exemplo, acordam no sábado, aí começam a guardar o sábado e guardam até a noite. E no pôr do sol da sexta, eles não guardam. E na lição da escola sabatina, ela vem atrás especificando os horários em que o sol vai se pôr. Que o sol se põe. Eu gostaria que o senhor explicasse isso para a gente entender melhor. Ok. Para as pessoas em geral, o dia começa meia-noite, né? Meia-noite começa o dia. Mas se você for para o livro de Gênesis, você vai notar que no primeiro capítulo, quando Deus cria o mundo, a expressão que vai aparecer é: houve tarde e manhã o primeiro dia, verso 5. Gênesis 1:5. Houve tarde e manhã o primeiro dia, verso 8. Houve tarde e manhã o segundo dia. Verso 13. Houve tarde e manhã o terceiro dia. O que quer dizer houve tarde e manhã? Quando Deus criou o nosso planeta, primeiro vem a parte escura, depois a parte clara. Então o dia não começa meia-noite, o dia começa-se ao pôr do sol, segundo a palavra de Deus. E se você for para o livro de Levítico, olha aí o terceiro livro da Bíblia.
No capítulo 23, versículo 3, tem aí 6 dias trabalhareis, mais um 7º dia será o sábado, descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor, mas não é esse o verso que eu quero. O verso que eu quero ele diz assim: de um sábado a outro celebrareis o vosso sábado, ou de um pôr do sol ao outro celebrareis o vosso sábado. É o verso 32. 23, verso 32. Sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Algumas versões dizem de um pôr do sol a outro. Aqui diz de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Biblicamente, o dia começa-se ao pôr do sol. Então, nós respeitamos o mandamento do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Isso quer dizer que na sexta à noite, comumente chamada, a gente não trabalha nem pratica comércio, e no sábado à noite já é permitido o trabalho e o comércio. Porque essa é a orientação da Bíblia, certo? Agora, um ataque à lei de Deus sofreria. E quem profetizou esse ataque foi Daniel. Vamos ver aqui 2 versos em Daniel. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel está falando de um poder que se levantaria, chamado em Daniel o chifre pequeno, e esse poder atuaria contra a lei de Deus. Em Daniel 8:12, o profeta escreveu: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então, quem é esse chifre pequeno em Daniel 7 que atacaria a lei de Deus e deitaria por terra a verdade? É o mesmo poder de Apocalipse capítulo 13, versos 1 a 10. Esse poder é a igreja romana. E o que aconteceu? Ela mudou a lei de Deus. Aqui está um exemplo dos 10 mandamentos, no Novo Testamento. E aqui estão todos os mandamentos com os textos aonde esses mandamentos aparecem. Os mandamentos estão em toda a Bíblia, não apenas no Antigo Testamento. Um outro detalhe, quando você compara a lei de Deus com o catecismo da Igreja Romana, você vai perceber que 3 mudanças foram feitas. Quais foram essas mudanças? Primeiro, se excluiu o 2º mandamento. No catecismo da Igreja Romana, não diz que não tem um mandamento 2º da lei que diz não farás para ti imagem de escultura. Esse mandamento não aparece. Lá tiraram o sábado e colocaram o domingo. O 3º mandamento do catecismo diz guardará ou guarda domingos e festas. E como se tirou o 2º, precisava de mais um para ter 10 novamente. Pegaram o 10º e dividiram em 2. Esta mudança ela é histórica. Ela aconteceu ao longo de séculos. E o que aconteceu? Infelizmente, a maioria das igrejas segue o catecismo e começou a ensinar também a santidade do domingo. Então, hoje, nas igrejas, se ensina que o domingo é o dia do Senhor. Em quase todas as igrejas, se reserva o domingo para adoração e lá se ensina que o dia do Senhor é o domingo e que o sábado foi abolido. Talvez eu esteja falando para alguém que vai todo domingo na igreja. E você deve ser uma pessoa sincera porque está na igreja, está buscando ao Senhor, buscando viver a religião bíblica. Então eu queria dar uma orientação para você. Quando te ensinarem que o domingo é o dia santo, peçam eles um texto da Bíblia para provar isso. Eles não terão para te dar. Mas nós estamos apresentando hoje vários textos que dizem que o sábado é o dia santo. Sabe por quê? Porque a profecia anteviu um ataque à lei de Deus. E hoje a lei de Deus está sendo atacada. E quando se ensina que o domingo é o dia do Senhor, em lugar do sábado, isso é um cumprimento profético de um ataque à lei de Deus. Mas os sinceros filhos de Deus não cederão a esta pressão. Não vão começar a guardar um outro dia, senão o sábado, que é o 7º dia da semana, dia santificado por Deus lá no Éden. E se vierem com a história para você de que o sábado foi dado para o judeu, você diga para ele assim, escuta, que judeu havia no jardim do Éden? O sábado foi dado para o homem antes do pecado. Não havia nenhum judeu no Éden. Sábado foi dado para Adão e Eva.
Sábado foi dado para a humanidade. É um presente para você. E o sábado será uma bênção na vida de todos aqueles que observam. Paulo? Pastor Arilton, dentro da sua exposição com relação ao sábado, eu gostaria de saber se existe na Bíblia alguma coisa que caracterize o domingo de forma bíblica a se guardar esse dia da semana. Nós temos que caracterize o domingo como um dia santo a ser observado? Exatamente. Não, nós não temos nada. O que você vai ter no Novo Testamento são 8 menções ao primeiro dia da semana, que é o dia de domingo. Por exemplo, olha o Evangelho de Lucas. É um bom exemplo, porque aqueles que defendem a santidade do domingo se baseiam na ressurreição de Cristo para aplicar uma certa santidade ao dia de domingo. A morte de Cristo aparece a partir do verso 44 do capítulo 23, certo? Você tem aqui a crucifixão entre os 2 malfeitores, depois a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus. No capítulo 24 você tem a ressurreição. Primeiro verso. Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Por quê? Porque Jesus tinha ressuscitado. Quando ele ressuscitou? No primeiro dia da semana. A Igreja Romana, quando defende a santidade do domingo, no catecismo, ela usa esse argumento. Jesus ressuscitou no domingo, por isso ele fez desse dia um dia santo. Bom, isso é uma inferência da Igreja. Jesus nunca disse isso. Ele ressuscitou no domingo. Agora, fazer desse dia um dia santo, isso é invenção da Igreja. Se você voltar 3 versos, olha o que acontece no capítulo 23, no versículo 54. Lucas 23, 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. Como é que a Bíblia chama o 6º dia? Era o dia da preparação. O 6º dia no Novo Testamento é chamado de dia da preparação. Por quê? Porque eles se preparavam para receber o sábado. E o que aconteceu no verso seguinte? As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Quem eram essas mulheres? A mãe dele, Maria Madalena, uma outra Maria. E o que aconteceu no versículo 54? Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado fizeram o quê? Descansaram segundo o mandamento. Aqui você tem um exemplo claro de que o sábado era observado. E elas prepararam aromas e bálsamos e não foram ungir o corpo de Cristo porque o sábado se aproximava. Esperaram um dia santo passar para no domingo cedo ir lá ungir o corpo de Jesus. E quando chegaram lá, Jesus tinha ressuscitado. Aqui você pode então concluir que as cristãs, ou as mulheres piedosas que seguiam Jesus, e entre elas a própria mãe de Cristo, elas observavam era o sábado. Por quê? Porque esse é o mandamento da lei. Então hoje, quando se diz que você tem que guardar o domingo porque nele ressuscitou, você está inferindo isso. Jesus não disse, e nem Paulo disse, nem ninguém disse, que o domingo passou a ser dia santo porque Jesus ressuscitou. Não, nós celebramos a ressurreição de Cristo. Você quer celebrar a ressurreição de Cristo? A Bíblia já dá uma cerimônia. Lá em Romanos capítulo 6, versos 4 a 6, Paulo diz que a celebração da ressurreição de Cristo é o batismo. Como se celebra a ressurreição de Cristo? Se batizando. Então já existe uma cerimônia na Bíblia para celebrar a ressurreição de Cristo. E não é o domingo. Então você entende qual é o ataque que foi feito à lei de Deus? Eles mudaram o mandamento, excluíram um, dividiram o 10º em 2 e trocaram o sábado pelo domingo. Agora você vai na igreja todo domingo? Você é uma pessoa sincera, temente a Deus? Eu não estou duvidando disso. E nem estou dizendo aqui que placa de igreja salva ninguém. Eu estou dizendo para você que se nós queremos ser cristãos bíblicos, nós temos que entender esse assunto. E aí, pastor? Então quer dizer que se eu não guardar o sábado eu estou perdido? Eu te respondo com a outra pergunta. Se você adulterar uma vez por semana, você está salvo?
Se você roubar a sua empresa uma vez por mês, você está salvo. Se você desonrar seu pai e sua mãe uma vez por mês, você está salvo. Mas espera aí, quer dizer então que você não pode quebrar 9 mandamentos, mas o sábado você pode? Então você tem que olhar direito para a Bíblia. Não tem como fugir. O que diz Tiago 2,10? Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num ponto, é culpado de todos. Agora, o sábado, bem como qualquer mandamento, só pode ser observado no poder do Espírito Santo. É Deus quem nos dá a graça para essa obediência. Não só ao sábado, a qualquer mandamento. Gabriel. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 16, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. O que Paulo quis dizer com isso? Ninguém pode ser julgado por guardar o sábado ou não guardar o sábado? Nós aprendemos aqui semana passada que o juízo de Deus terá como norma a lei de Deus. Nós não temos que julgar ninguém. Jesus disse, que não nos compete julgar ninguém. O juízo está reservado para o Pai e para o Filho. Quando Deus for julgar, Ele vai levar em conta a lei de Deus. Agora, eu posso julgar meu irmão? Não. É isso que Ele está condenando. Ninguém tem que julgar você. Agora, alguns querem usar Colossenses 2,16 para dizer que o sábado foi abolido. Interessante. O mesmo Paulo que escreveu para os Colossenses diz lá em Atos capítulo 16, verso 4, ou melhor, 16, 2 e 18, 4, que ele guardava todo sábado. Interessante. Então, Paulo guarda o sábado e diz agora para os Colossenses que eles não têm que guardar o sábado. Então, se você olhar, é o que eu disse para vocês outro dia, você não pode pegar um texto isolado da Bíblia, tem que olhar o conjunto. Se aparentemente está dizendo que Paulo liberou o sábado, por que Paulo guardava o sábado? Então não serve para os outros, mas para ele serve. Então Atos 17:2 e Atos 18:4 mostra que Paulo guardava o sábado. E Paulo, como um judeu, observador da lei, um doutor da lei, nunca falaria contra o sábado, porque este era um dos grandes marcos do judaísmo. E Paulo vai falar claramente a respeito da lei e de como devemos nos portar diante dessa lei. E explica, que a função da lei não é salvar. Estão lembrados disso? A função da lei não é salvar. Ninguém está ensinando aqui que você tem que guardar sábado para ser salvo. Não, não. Nós estamos ensinando que você tem que ter Cristo no seu coração, que é Ele que salva pela graça. Agora, quando Jesus te salvar, você vai passar a observar os mandamentos, inclusive o sábado. Por quê? Porque Ele falou assim em João 14:15, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Não é questão de salvação pelas obras. É uma questão de obedecer porque eu fui salvo. Nós já explicamos que a salvação é por Cristo. Agora, qual é a evidência de que eu fui salvo? É a minha obediência. Isso é evidência. Agora, você acredita na salvação de alguém que vive uma vida aberta, em aberta rebelião contra a lei de Deus? Mentindo, roubando, adulterando e depois diz que está salvo? Você acredita nessa salvação? Jesus falou assim, pelos seus frutos os conhecereis. Por isso, meus amigos, nós temos em Apocalipse ainda 2 características do povo de Deus no tempo do fim. E Apocalipse 12:17 diz, irou-se o dragão contra a mulher. O dragão é Satanás, a mulher é a igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Apocalipse 14:12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Em Apocalipse, a igreja remanescente, o povo de Deus, permanece guardando os mandamentos dele. Por isso é uma questão de escolha que eu e você temos que fazer. O sábado é um dia especial de adoração, para estarmos na igreja junto com os irmãos, louvando a Deus. É um dia de comunhão com os membros da nossa casa, da nossa família, e também é um dia de serviço, porque a igreja adventista faz muitos serviços no sábado, como, por exemplo, visitar hospitais, levar uma palavra de conforto a quem está enlutado, visitar os orfanatos, os asilos, levar esperança para as pessoas.
Trabalhe em favor do próximo. Não é o nosso trabalho do dia a dia, não é eu trabalhando lá na oficina mecânica ou pintando uma casa ou lá no escritório. Não, não é esse trabalho. É o trabalho visando o bem do próximo. É um dia de se fazer o bem. Jesus falou, o sábado é um dia lícito de se fazer o bem. Esta é a orientação que Deus dá para todos nós. Por isso quero convidar você a tomar uma decisão hoje. Que decisão? Compreendo hoje a eternidade da lei de Deus e que ninguém tem poder de mudá-la. Aceito o sábado como dia do Senhor e desejo, pela graça de Cristo, observar esse mandamento conforme a Bíblia me ensina. E aí você, vai tomar a decisão hoje? Vai se comprometer diante dessa verdade que vocês estão aprendendo? A respeitar esse dia como um dia santo? A escolha é pessoal. E você que está nos assistindo, depois de conhecer mais esse assunto, vai tomar agora uma decisão de buscar observar o sábado na sua vida? E eu queria dizer uma palavra de carinho aos meus irmãos católicos. A Igreja Católica foi responsável por essa mudança ao longo da Idade Média. Isso nada tem a ver com você. Eu nasci no catolicismo. Me ensinaram desde pequenininho que o domingo era o dia de estar na igreja. Mas com 13 anos, alguém me ensinou o sábado na Bíblia. E eu procurei o meu professor de catecismo. E disse para ele, escuta, por que a gente guarda o domingo? Enquanto que esses textos que eu estou lendo mostram que é o sábado. E o meu professor não teve respostas. Ele disse, nós guardamos pela tradição. E eu com 13 anos disse, então eu não vou ficar com a tradição. Eu quero ficar com a Bíblia. Porque Jesus falou assim, que nós devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Que nós não podemos menosprezar os mandamentos por causa da tradição do homem. A tradição não salva. O que salva é Cristo. E a orientação dele está aqui nesse livro. Eu não posso fugir uma vírgula. E eu nunca me esqueço que com 13 anos eu já tinha o meu trabalho. E eu disse para o meu patrão, eu não trabalho mais dia de sábado. Ele disse, então você não serve mais para mim. Eu disse, tudo bem. E eu fui mandado embora. Fiquei uma semana desempregado. Aí apareceu um emprego com um sábado livre. Eu fui trabalhar e tendo um sábado livre. E alguns meses depois, esse mesmo patrão que me mandou embora, foi lá em casa me buscar. E dizer assim, eu quero que você volte para a oficina para trabalhar comigo. Eu disse, eu volto. Só que o meu salário não é mais o mesmo. Eu quero um aumento. E ele deu. Ele deu o aumento e me deu o sábado livre. Sabe por quê? Porque eu com 13 anos era um bom funcionário. Ele entendeu que precisava de mim na empresa dele. E Deus honrou. Eu fui fiel e Deus honrou. Alguns vão ter mais dificuldades do que eu tive. Alguns vão ter mais. Um garoto ficar desempregado com 13 anos não tem muito problema. Ele tem pai e mãe para cuidar dele. Mas um chefe de família ficar desempregado por causa do sábado não é tão fácil. Mas o mesmo Deus que me honrou também vai honrar você. E ainda que você perca o seu emprego por causa do sábado, não se preocupe com isso. O Deus que criou você, que dá o oxigênio para você, que dá o sol, que te dá sabedoria, que te dá força, Ele promete na palavra dele que nunca vai faltar nada para você. Você pode perder quantos empregos forem necessários. Nunca vai faltar nada. Agora põe uma coisa no seu coração, ponha no seu coração ser fiel a Deus. Prove ao Senhor. E Ele vai abrir todas as portas que você precisa. Eu queria que você pensasse